E aí galera, beleza? Como é que estão as coisas? Mais um vídeo aí pra vocês. Vocês podem ver no meu canal aí que cada hora eu posto vídeo de uma coisa diferente, né? Eu gosto de compartilhar, né, conhecimento que eu for descobrindo, eu vou compartilhando pra vocês, né, as informações que eu consigo, seja do que for. Seja de carro, seja de um produto, e agora eu vou estar aqui em estudo para concurso, né? Então, como vocês já devem ter visto aí no título, né, eu vou mostrar como se monta uma planilha em relação a questões, para quem está resolvendo questões de concurso. Isso é para ajudar você a se organizar melhor na hora de saber como é que você está a sua evolução durante as resoluções de questões. Você pode procurar na internet, você vai encontrar outras planilhas para horas de estudo, uma forma de se organizar de várias maneiras. No que eu estou mostrando aqui para você hoje, no caso, vai ser sobre questões que você está resolvendo. Antes de mais nada, se você estiver estranhando um pouco esse programa é da Apple, né? Chama Numbers. Ele não é o Excel, ele é simplesmente o equivalente ao Excel. Então as fórmulas que eu uso aqui, elas são equivalentes a que tem no Excel. E eu não vou estar disponibilizando esse arquivo porque é muito fácil montar e a maioria das pessoas usa Excel, então já não vai dar compatibilidade, então é perder tempo. Eu vou mostrar como é que monta a fórmula e você monta no seu Excel aí da forma que você achar melhor. É bom que fica do seu gosto. Então, eu vou dar uma visão geral aqui da planilha para você ter uma ideia. Primeira coisa, você está vendo aqui os gráficos, né? O gráfico, né, de questões. Então, aqui está escrito penal, português. Isso aqui é uma planilha só para te explicar, que é para exemplificar para você, né? Então, penal, português, raciocínio lógico, matemático, processo e assim vai. Então, você pode ver que a pessoa que fez aqui resolveu 35 questões de penal, acertou as 35 e errou 14. Então, aqui nesse gráfico, você vê a evolução de questões que você resolveu durante o tempo que você está estudando e qual que está sendo a proporção de acerto e erro. Nesse gráfico, você enxerga com mais facilidade quais questões, quais matérias você já estudou mais, que você já resolveu mais questão e qual você precisa estudar mais. Então, dá para ver aqui que eu já estudei bastante português, já tem bastante questão aqui, eu já estudei bastante administrativo, mas eu estou vendo aqui que código de trânsito brasileiro não estudei nada, tem pouco questão resolvida ainda. Então eu preciso melhorar. Ou então você pode pegar e olhar aqui em informática que a média de erros está muito próxima de acertos. Então você precisa estudar mais informática para poder aumentar, para você ter uma aparência mais próxima dessa aqui, ó. Então você, sem precisar se preocupar muito com o calendário, você consegue ver as questões e ver quais você precisa estudar mais para melhorar a sua média. E isso vai depender até de como que a sua prova funciona. Essa planilha aqui eu já vou explicar que ela já é montada meio para CESP, eu vou mostrar por quê, mas daqui a pouco. Então aqui embaixo você pode montar, nesse caso aqui, a matéria que você vai escolher, que você vai fazer as questões no dia. Você clica aqui, você pode escolher qual matéria, você faz um drop down menu, né? Fácil de fazer isso, e você escolhe a matéria, então eu vou fazer uma nova aqui para você ter uma ideia. Vem aqui, aqui tá zerado, né? Eu vou escolher uma matéria, por exemplo, redação oficial. Vamos supor que eu fiz 10 questões, acertei, das 10 eu acertei 8 e errei 2. Pronto, a data, vamos supor que seja dia 10/10 e tá aí, preenchido. Então, eu acabei de fazer as questões, eu já sei que eu fiz, acertei 8, errei 2, marquei a data. Aqui tem o total de questões que eu resolvi e aqui tem a média de acerto. Por quê? Aqui, você colocando acertos e erros, é uma ideia óbvia, né? A data é para você ter um controle, então você pode vir e filtrar algum dia específico para você achar como é que você foi naquele dia. E o total de questões aqui é importante porque você pode estabelecer uma meta, falar assim, eu quero resolver 50 questões por dia. Então você, numa data, vamos supor, na data dia 15, a pessoa que fez aqui, fez 16 questões de uma matéria, no caso, raciocínio lógico matemático, e no mesmo dia, dia 15, fez sobre lei, algum tipo de lei específico, mais 26. Então, você consegue ver aqui que a pessoa resolveu 42 questões. Então, às vezes a pessoa tinha 40 questões como meta e ela resolveu 42 por dia, né? E assim vai. Então, você estabelece uma meta de questões por dia e você tenta alcançar elas a cada dia e você vai ter um controle. E aqui você tem a média de acerto, 80%, no caso aqui 8 e 2, né? Então, como é que você acha essa média de acerto de 80%? Clicando aqui, já vai aparecer a fórmula
já na cara aqui para você, ó. Essa fórmula, ela é uma condição. E eu vou explicar por que ela é uma condição. Porque você poderia simplesmente dividir, que é, no caso, o número de acertos dividido pelo total de questões, você tem a média. Mas, por que tem essa função C? Para a tabela ficar mais bonita, você pode ver que tá tudo em branco, né? Se você não faz isso, essa fórmula aqui, e aqui fica cheio de zero, aqui também fica cheio de zero, aí fica esquisito. Então, para ficar mais apresentável a tabela, o que acontece? A função C, nesse caso, ela funciona assim. Se caso esse valor aqui, que no caso é essa coluna aqui, se caso ela for igual a entre aspas, ou seja, se ela for igual a nada, né, esse é o significado, né, quando está entre aspas. Então, quando ela estiver nesse caso, se for verdadeiro, aí ela coloca também entre aspas, ou seja, ela não vai apresentar nada, vai ficar tudo zero, vai ficar tudo apagado aqui. Se caso for falso, aí é essa outra parte da fórmula, que ela pega justamente essa parte essa célula aqui, né, que é os acertos, e divide, ó, por essa aqui. E aí você tem aqui a média. Simples assim. Então, se você não quiser fazer para ficar aqui tudo sem, né, tudo apagadinho igual tá agora, você não precisa fazer a função C. É só você botar igual essa célula dividido por essa, e aí você já vai ter também o valor. Só que aí para baixo aqui vai ficar tudo cheio de zero nas outras que você ainda não preencheu. Então por isso que tem essa função C aqui. Para você que vai fazer concurso, né, é legal você conhecer a função C porque ela cai nas suas provas. Então é uma forma de você usar e essa função para até aprender, né, a usar a função. Aqui, se eu clicar nessa célula agora aqui, você vê a mesma coisa, ó, se caso essa, aí eu escolhi no caso essa célula, se ela não tiver escrito nada, igual a zero, ele não escreve nada aqui, tanto que na de baixo, ó, não tem nada escrito. E se caso tiver, no caso for falso, ou seja, tiver alguma informação, ela vai pegar essa célula aqui e vai somar com essa, no caso, ó, que está escolhido aqui, tá vendo? Até as cores estão iguais aqui, ó. Então vai pegar essa célula e somar com essa. E aí bota o valor total aqui. Simples assim. E aqui, essas cores aqui, o que acontece? É uma forma de você também estipular qual média que você quer alcançar. Então aqui tá como selecionado. Essa é aqueles métodos condicionais, né? Que a própria célula fica destacada. O que eu fiz aqui? Para qualquer valor que estiver, ó, você pode ver aqui, ó, menor que 0,5, ele deixa vermelho. Então, igual aqui, menor que 0,5, ou seja, 35%, ele deixa em vermelho. Depois, entre 0,5 e 0,65, está em laranja. Então, você identifica rapidamente onde que estão os valores com a média entre 0,5 e 0,65. Depois, entre 0,65 e 0,8, fica em amarelo, você pode ver aqui. E maior do que 0,8, verde. Então você bate o olho e você já vê quais matérias aqui você consegue ver que você está indo bem. E as que estão em vermelho, você já vê, ó, informática, nesse dia que eu fui muito mal. Ah, então eu tenho que melhorar, minha média está muito baixa. Aí você volta aqui, ó, raciocínio lógico, foi mal também. Nessa aqui embaixo, nessa lei, alguma lei específica que você escolheu. E aí, falando sobre lei, você pode botar um comentário, porque aqui lei é um valor muito... Você pode fazer questões sobre vários tipos de lei, né? Então, você põe um comentário, né, aqui, ó. Lei 11.343. Então, à medida que você for preenchendo as leis, você bota um comentário para te informar qual lei você resolveu as questões. Ou então você abre mais uma coluna aqui e coloca uma observação. Faça da forma que você achar melhor. Então, a vantagem de ter as células coloridas assim é que você identifica rapidamente quais matérias você está indo bem e quais você está indo mal, e também as que você está na média, né, mais ou menos. Então, essa tabela aqui é para você preencher esses dados. Mas para você plotar esse gráfico, se você tentasse plotar esse gráfico aqui dessa tabela, à medida que você vai aumentando esses valores aqui, o gráfico tentaria aumentar também. Então, se você põe em português aqui, logo aparece português embaixo, o gráfico aparece em português, aí andar um pouquinho aparece em português também. Ele ia repetir. Então, ele não ia conseguir juntar tudo aqui para botar em uma coluna só, da mesma matéria. Para você fazer isso, você precisa de montar uma segunda tabela, de maneira que você vai juntar tudo que você fez aqui das matérias, que seja igual, ou seja, igual está aqui, ó. Você veio português, está aqui, descendo mais um pouquinho, resolvendo as questões, você encontra português de novo aqui.
Então ele pega esses valores que estão aqui expostos e condensa todos esses valores que estão nessa coluna relativo a cada matéria nessa coluna aqui. É uma forma de ajuntar tudo. Aí você plota o gráfico, esse gráfico aqui, dessa tabela. Dessa forma você fica com as coisas mais organizadas. Sem contar que você tem o valor total dessa matéria. Quantas questões que eu já consegui resolver no total dessa matéria? Você vê que já foi 115, 80 acertos e 35 erros. Então, além de você conseguir montar um gráfico de maneira correta, você vai ter também um somatório total de tudo que você já conseguiu fazer. E você ainda pode botar um total aqui de total de questões que você já resolveu durante um período que você definir. Essa é a vantagem, né, de fazer isso. Agora, como é que você preenche essa tabela aqui? Se você clicar aqui nessa célula, você encontra a fórmula aqui embaixo. Nesse caso, está escrito aqui, soma C. O que significa isso? Ela vai somar se acontecer alguma coisa. Ou seja, qual que é a função aqui? Ele tá vendo que aqui está azul? É o primeiro parâmetro. Então, essa coluna aqui. Se, aí ele vai escolher essa coluna tiver o valor, nesse caso, dessa célula aqui, como ela está preenchendo sobre penal, então quando tiver alguma coisa escrita aqui que for igual a penal, à medida que ela identificar isso, ela vai somar tudo que for nessa outra coluna aqui. Então vou dar um exemplo. Essa função faz exatamente isso. Ela vem correndo aqui, ela encontrou penal, ela pega valor 4, segura, aí vem descendo, continua procurando. Achou penal de novo, 26. Então ele toma 26 mais 4. E assim vai. Vai descendo, vai descendo, descendo. Se tiver outro penal aqui embaixo, igual tem aqui agora, pega esse valor, soma 5 com 26 e com 4 lá em cima. Aí você vai encontrar o total. De tudo que tiver escrito penal, ele coloca aqui esse valor de acertos. Tá vendo? Então ele procura o nome e vai somando todos os valores correspondentes nessa coluna de acertos e joga aqui, ó, em acertos. Se você vier em erros, ele faz a mesma coisa. Procura o nome aqui, só que em vez de ele pegar dessa coluna, ele pega o valor relativo dessa, que é o de erros, e coloca aqui. É simples assim. Você pode ver aqui, ó, soma, se caso o valor que tiver escrito aqui penal, ele vai somando os valores aqui dessa coluna. Se for português, você olhar nessa célula aqui, é a mesma fórmula, porém, em vez de ser igual a penal, que foi a anterior, está escrito aqui português. Isso é fazer para qualquer outra fórmula. Processo, você vai olhar aqui, vai estar processo e assim vai. Bem simples de montar. E aí você soma os totais aqui nessa tabela. Então, quando você clica aqui no gráfico, você tem que da onde que está vindo os valores desse gráfico. Aqui estão os seus valores no eixo X, ó, tá vendo? E aqui são o seu eixo Y. Só que são duas colunas de acertos e de erros. Aí ele enche, aqui, ó. Aí está preenchendo acertos e erros. E aí você monta o grafismo desse gráfico da maneira que você achar melhor. Verde, vermelho, colorido, o preto e branco, o jeito que você acha melhor, né? É só uma forma de você visualizar aqui rapidamente quais matérias você está indo bem, qual você precisa de estudar mais. Aqui você já vê a média rapidamente pelas cores. Aqui você tem um controle por dia de como você está resolvendo suas questões. Aqui você tem um total de questões que você está resolvendo, que você vai estabelecer uma meta por dia, seja 10, 15, 20, 50, 100 questões por dia. Você estabelece a meta e tenta chegar nessa meta aqui. E nos finais de semana, quando você for fazer o seu simulado, que é essa tabela aqui, já é uma outra questão, você vai pegar um simulado, por exemplo, para fazer, e eu vou supor aqui, nesse caso, que o simulado que você vai fazer é da CESP, você pode escolher qualquer outro. E por que o da CESP? Porque o da CESP é aquela questão, né? Se você acerta uma questão, você ganha um ponto. Se você errar uma questão, você perde o ponto da questão que você errou, mais um acerto que você já tinha acertado anteriormente. Então você perde 2 pontos. Então, quando você faz o simulado, você tem o número de acertos e o número líquido. O líquido significa o tanto de acertos que você teve menos o valor de erros. Ou seja, você tinha 70 acertos menos 39 erros, você ficou, na verdade, com 31 pontos líquidos. E por que é importante você montar uma tabela dessa? Porque você olha o gráfico dela aqui, que é de linhas, aqui tá vendo? Que está mostrando o progresso dos seus, aqui nesse caso o verde é os acertos, o vermelho é os erros e o azul aqui são os pontos líquidos. Então você pode ver o progresso que você vai acertando, você melhora, piora, você vai conferindo. Mas o importante é você ver aqui
que no começo você estava errando mais, os seus pontos líquidos estavam mais baixos. Chega no momento aqui, ó, que quando você vai melhorando o seu progresso, os seus erros começam a diminuir, os seus pontos líquidos começam a subir, e eles vão, à medida que você vai errando menos e menos e menos, ele vai aproximando os líquidos do valor acertado. Então é uma forma de você enxergar como que está sendo o seu progresso. Se ele está subindo, a tendência, né, de quem está estudando é do acerto líquido aqui ficar variando e ir subindo. À medida que você vai melhorando, ele vai subindo. E assim você visualiza no gráfico como que está sendo a sua melhora com o tempo. Então você bota aqui, ó, você bota o dia que você fez o simulado. Isso aqui também são valores, né, para você só ter uma ideia, um exemplo. Então você tem aqui a data que você fez o simulado, o tanto de acertos que você teve, o tanto de líquido que você teve, de acertos, né? E erros. Se você pegar a fórmula de erros aqui, é simplesmente o número de acertos menos o número líquido. Você tem o número de erros. Você poderia trocar de lugar. Você poderia botar acertos e erros e botar líquidos. Aí seria acerto menos erros igual a líquidos. Você faz a forma que você achar melhor. Então você pode reparar aqui nessa tabela que você consegue visualizar muita informação. Você consegue condensar muita informação também no mesmo lugar e daí tirar informações úteis para você saber gerenciar melhor o seu estudo para qualquer concurso. Então, como eu expliquei no começo do vídeo, eu não estou disponibilizando esse arquivo porque você que está estudando para concurso, você tem que ser capaz de montar. E eu já mostrei as fórmulas para você aqui. Então é só você refazer elas no Excel ou em qualquer outro programa usando essas fórmulas. O nome da fórmula é o mesmo. A maneira que você preenche o parâmetro é o mesmo. Então não tem segredo. Tá certo? Se caso você achar que o vídeo foi útil, né? Dá aquele like. Compartilha com os amigos aí que estão estudando para concurso também para poder ajudar eles, né? E aí sim vai, deixa o seu comentário aí e a gente vai conversando aí o que for preciso, né, gente? Valeu aí, lembra de deixar o like e até a próxima.